Olá, como vai você? Cada vez melhor? Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida e espero que da sua também. Bem-vindos ao curso Educaê, à distância para a família, escola e comunidade. Sou Maria Helena Carabolante, voluntário do Grupo de Apoio Amor Exigente Menino Jesus, da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Vamos agora à nossa oração da serenidade, momento em que sentimos que não estamos sós e que, vivendo um dia de cada vez, precisamos ter calma para compreender que não somos capazes de resolver tudo sozinhos. É preciso aceitar com serenidade aquilo que não somos capazes de modificar. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras, força, fé e alegria. Eu escolhi essa foto para fazermos o nosso momento da espiritualidade, porque esta foto, ela nos diz muito sobre a nossa vida, o nosso caminhar, os obstáculos que nós já passamos. Aqui nós temos uma estrada muito longa, com muitas pedras, mas também com muitas flores. E nós vemos que lá na frente, bem lá na frente, nós temos um horizonte maravilhoso que nos espera. Lembrando que a filosofia do amor exigente é pluralista. Então, nós nascemos, passamos pelas diversas fases do crescimento, com o apoio incondicional daqueles que nos acolheram e nos aceitaram na grandiosidade de suas almas, com muito amor. Agora, fechem os olhos. Imaginem-se nessa estrada com muitas pedras, curvas, muitas flores, uma estrada muito longa. Sintam-se caminhando por ela. Essa estrada é a sua vida. Quantos obstáculos já passou? Quantas decisões? Quantas inseguranças? E ainda está caminhando. Pode ser difícil esse trecho. Pode ser triste. Mas a quem pede ajuda para caminhar? Amigos, parentes. Mas quem é a presença essencial para te fortalecer? Deus, converse com Ele. Meu Deus, vale a pena desistir, voltar ou seguir em frente com a força que o Senhor, meu Deus, me dá? O que estou fazendo para prosseguir? Essa estrada é a minha vida. Não posso desistir. O Senhor me entregou a vida e eu tenho de caminhar para aprender e para devolvê-la como um bom presente ao Senhor. Agora, abram os olhos. Vejam a estrada. Ela é longa, caminha sempre, não importam as quedas, os espinhos e os medos,
Sejam fortes e corajosos. Importa começar sempre, ter fé e seguir adiante, de mãos dadas, com a força, fé e alegria. Neste encontro, vamos trazer informações e reflexões sobre o 11º princípio, que a ideia central, né, que tem como característica ser organizador. Então, a exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e de nossa família. Importante exigirmos disciplina, a organização, primeiro comigo, depois com a nossa família. É na organização que promovemos a responsabilidade e a autonomia da família. Então, vamos entender um pouco melhor o que isso quer nos dizer. Nos faz colocar em ordem nossa casa, as nossas emoções, as nossas ações, sempre com coerência, nosso fazer disciplina, nosso comportamento, para que sejamos sempre exemplos para os nossos filhos. Então, vamos entender assim. Quando uma família é organizada, vive de acordo com os princípios morais e éticos, não burlam leis, não tentam subornar autoridades, porque os pais, tendo esse comportamento de subornar autoridades, burlando leis, os filhos, certamente, vendo o exemplo dos pais, também o farão. Por isso que esse princípio nos faz referências, espelhos para os nossos filhos. Daí a importância da ética, da responsabilidade. Precisamos ter o cuidado de deixar filhos melhores para o mundo e não queremos que o mundo seja melhor para os nossos filhos. O que eu estou fazendo para isso? Como eu estou trabalhando para deixar um filho melhor para o mundo? Pensem um pouquinho nisso. E esse princípio ainda nos diz que a responsabilidade e a autonomia é a competência ética de um indivíduo que o torna agente consciente de atos voluntários do que pode e deve ser feito. Como nós podemos entender isso? É função dos pais e da escola levar as crianças à autonomia para que elas sejam responsáveis por suas escolhas e ações. Infelizmente, hoje, nós vemos muitos adultos sem autonomia, sendo tutelados ainda por seus pais. São os filhos e filhas que se casam, mas ainda quem dá as ordens, quem tutela até os netos são os avós, porque os filhos, eles estão infantilizados, né? Os pais não deixam esses filhos crescerem, fazem tudo por ele, ficam eternamente debaixo de suas asas. São os filhos cangurus que a gente chama, né? Esses filhos que os pais ainda são os provedores. Os pais não deixam os filhos caminharem e nem assumirem as suas consequências e responsabilidades pelas suas escolhas. Continuam querendo andar por eles, fazendo tudo por eles. Então, o que nós tiramos dessas frases até agora, né? O que isso quer nos dizer? Qual é o objetivo da exigência na disciplina? É ordenar, organizar nossa vida, a vida de nossa família. Lembrando que, primeiramente, a disciplina, ela começa por mim. Então, o que exigir de mim mesmo? O que posso fazer para melhorar? Não posso exigir do outro aquilo que eu não faço, aquilo que eu não dou. Tenho de ser coerente. Então, vamos pensar assim. Se eu não tenho disciplina, o que vai ser da minha vida? Vamos pensar num rio.
O rio, ele tem as margens que o disciplinam. O trem, ele tem os trilhos que o disciplinam. O automóvel, ele tem o volante que o disciplina. Então, se eu não tenho disciplina, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Como é que eu posso dirigir alguém, dirigir um lar, dirigir um filho, dirigir uma empresa? Então, a disciplina, primeiro, ela começa por mim. Quando eu sou disciplinado, eu vou colocar a minha família no rumo certo. Eu vou colocar a minha família nos trilhos, não é? Então, como eu mostro esse comportamento e essa disciplina à minha família? Nós podemos entender melhor com essas duas frases. Sem objetiva, sem um bom plano de execução, sem norte e sem guia, não se pode ir muito longe, nem mesmo longe de si. Essa frase é da psicóloga Mara Lúcia Madureira, né? Olha que interessante, nem mesmo longe de si. Então, por exemplo, vejam a falta de disciplina, de método, de organização nessa frase. Nem mesmo longe de si. Daí a importância da organização interna para liderar o nosso grupo familiar. Uma outra frase muito interessante do filósofo Sêneca: não há vento favorável a quem não sabe aonde deseja ir. Então, nada existe de produtivo para você realizar se você não sabe o que você quer. Então, como é que nós podemos resumir essas duas frases para tentarmos melhorar? Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Tenho de me organizar interiormente, saber o que quero, para onde eu quero ir, quem eu sou. Vamos nos relembrar do primeiro princípio que já nos foi colocado aqui, raízes culturais. Quem eu sou, para onde quero ir, aonde eu desejo ir, onde que eu estou, não é? Eu tenho que saber isso primeiro. Eu tenho que saber primeiro onde eu quero ir, quem eu sou, para poder trilhar o meu caminho. Quais são os meus limites? Quando eu sei quem eu sou, eu tenho que me reconhecer primeiro como gente, segundo princípio. E tenho que saber também que eu tenho os meus limites, que os recursos são limitados, então que os recursos físicos, os emocionais, os financeiros, os sociais, todos os meus recursos, eles são limitados. Eu não sou uma fonte inesgotável de recursos, não é? Então, quando eu sei para onde eu quero ir, quando eu me enxergo como gente e quais são os meus recursos, eu tenho que saber qual é o meu propósito de vida para a minha família, o que quero deixar como exemplo. Por exemplo, não há vento favorável, né? Olha só, não há vento favorável a quem não sabe aonde deseja ir. Esse vento favorável, muitas vezes, é o meu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida para a minha família? O que eu quero deixar de exemplo? Esse vento favorável, o propósito de vida, é o farol que vai me conduzir, é o que me move. Então, esse é realmente o meu vento favorável. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, onde eu quero ir. Isso que é muito importante, tá? Se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não sei para onde ir, eu sou como esse povo de patins. Eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para os lados. Eu fico aí, navegando, indo, né? Como diz o ditado, feito uma barata tonta. A gente fica, na realidade, sem rumo. Então, essa é uma frase muito interessante desse escritor norte-americano, Jackson Brown Jr., onde ele diz
que talento sem autodisciplina é como esse povo de Patins. Há muito movimento, mas nunca se sabe se irá para frente, se irá para trás ou se irá para os lados. Então, isso faz a gente enxergar a falta de organização, a falta de disciplina. Quantos de nós já passamos ou estamos passando por isso? Assumimos muitas responsabilidades, corremos tanto, a gente corre o dia inteiro e ao final parece que nós não fizemos nada, tá? Então, nós temos que nos organizar, ou melhor, reorganizarmos a nossa vida, para que nós possamos conduzir a nossa família para um rumo certo. Então, eu deixo essas perguntas aqui para reflexão. Como estou para organizar a minha vida e a de minha família? Falo pouco ou falo demais? Qual o equilíbrio, né? Sou levado por compulsões, cigarro, bebida, compra, comida. Quanto tempo eu estou me dedicando a cada uma delas? O que fazer? Que reflexões faço sobre o que estou passando para meus filhos como mensagem do meu fazer? O que deixar de fazer? Preciso de ajuda? Esse é um ponto muito importante. Preciso de ajuda. Porque sozinhos nós estamos perdidos. Nós temos a força do amor exigente. Nós precisamos de ajuda. E o amor exigente, ele oferece essa ajuda, ele oferece essa força, essa orientação. Nosso programa, ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele nos fortalece. Ele nos faz enxergar caminhos que antes não tínhamos conseguido enxergar. É importante também nós termos a humildade para enxergar que precisamos de ajuda para levar a nossa família para um lugar melhor. Então, que você enxergue, que você veja a sua família, mas que você tenha a humildade de aceitar e reconhecer as suas limitações. Acreditem no programa, venham para o Amor Exigente, que é um programa maravilhoso de qualidade de vida. Como está minha família? Pare para analisar cada integrante, cada filho, o que pode melhorar. O que fazer e por onde começar? Lembre-se do povo de Patins. Vocês já viram no 8º princípio da crise, aquela palavrinha, né? Defiforese. Por onde começar? Vamos reunir a nossa família, vamos ouvir cada um, o que está angustiando, aquilo que não está bom, que não está funcionando, vamos colocar num papel. Vamos começar, defina o alvo, fixe prioridades, formule um plano de ação e execute. Isso é muito importante, porque se eu não fizer esse plano de ação, se eu não tiver essa reunião para que eu possa ouvir todos, quer dizer, eu não posso querer solucionar tudo sozinho. Lembram que nós somos limitados, que nós temos os nossos recursos. Vamos colocar isso no papel, fixar a prioridade. O que é que precisa mudar primeiro? O que é mais importante? Vamos começar por um ponto e depois, quando nós tivermos solucionado esse, aí nós seguimos adiante. E se não der certo? Se não der certo, não tem problema. Você vai recuar e você vai começar novamente. O importante é não desistir. É sempre persistir, insista, persista e não desista. Isso é que é muito importante. Agora, como organizar a cooperação familiar? Cada membro da sua família tem uma responsabilidade. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que a nossa casa não é um hotel. Todos ali
devem cooperar para o bom andamento da nossa família. Eu costumo pensar que cada membro da nossa família é como que a nossa família ela funciona como uma engrenagem. E cada membro da nossa família, ela é um dentinho dessa engrenagem, né? Então, o bom funcionamento de todos faz com que esse grupo chamado família se una para o funcionamento ideal. A família tem uma força muito maior do que qualquer integrante dela sozinho. Dentro dos princípios básicos do amor exigente, nós também temos os nossos princípios éticos familiares. E o 11º princípio ético familiar nos diz que não utilizar grupos onde você está inserido para obter vantagens individuais de qualquer natureza. Então, vamos entender isso da seguinte forma. Não utilizar grupos para você obter vantagens. Vocês já ouviram falar daquela famosa lei de Gerson lá atrás, né? Levar vantagem, aquela ideia nociva de tirar proveito de maneira esperta, marota, que infelizmente recai sobre muitas pessoas. Não usar na família chantagens, manipulações, mentiras. Não se utilizar de nenhum membro para ter vantagem sobre outros. Por exemplo, filhos contra pais, irmãos contra irmãos na disputa de bens materiais. Lembrando que vantagens individuais nos isolam. Trabalhar juntos é uma de nossas grandes lições dentro do nosso programa, nos engrandecendo em todos os sentidos, para que possamos chegar juntos a uma fonte que nos reunirá em torno da força, da fé e da alegria. É possível evitar disputas de poder e outras divergências entre os seus? Estou disputando coisas com membros da minha família? Já pensei nas consequências futuras? Pensem, reflitam. Muitas vezes somos tomados por emoções, impulsos, que acabam desunindo famílias. Se na sua família houver, é possível solucionar? O que você está fazendo para melhorar essa situação? Onde quer que estejamos, a proposta ética do amor exigente será nossa bússola, nosso caminho, e a ponte que ao atravessarmos nos apoiaremos nas mãos do poder superior para chegar a um lugar chamado paz. No momento a seguir, vou falar sobre com os voluntários do curso Educaê. Então, vamos passar agora algumas orientações para os voluntários trabalhar com os participantes, né? Então, qual é o objetivo desse princípio? Levar o participante para organizar-se para a vida em sociedade com consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Quais são os conceitos necessários, então, para a prática desse princípio? Eu escolhi esses 3, mas vocês, voluntários, vocês podem escolher outros conceitos. Eu também tirei esses conceitos da apostila para o curso de 15 semanas. Então, a autonomia. Antes de eu falar da autonomia, é importante ainda que esses conceitos eles sustentam esse princípio. E você, voluntário, na sala, conduza o participante a perceber a importância da organização em sua vida para que ele caminhe mais fácil no seu processo de mudança. E para você perceber melhor, vamos entender um pouquinho mais
o que quer nos dizer cada princípio desses. Então, por exemplo, a autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de reger-se por si mesmo nos seus direitos e deveres, com consciência do seu papel de pai, de mãe, no meio em que vive. Perceba, voluntário, se o participante está seguro para assumir o seu papel, se ele não está carregando culpa que o imobilize, que o corrói, que não deixe ele tomar as atitudes necessárias, vai dando um direcionamento, se ele está a caminho da autonomia, se está conseguindo no processo dele as metas, com as metas, amadurecer no seu papel, ficar mais seguro, deixar as inseguranças para trás, se está cumprindo as metas, conversando sempre com o voluntário de sala. Porque na família não é só obedecer, nós também temos que sugerir. De repente, a sugestão de um outro membro familiar vai nos mostrar caminhos que antes nós não conseguíamos enxergar. E a frustração? Olha como a frustração ela é importante. Quanto aprendizado que ela nos traz. É um sentimento do indivíduo que não obteve o resultado que esperava de uma determinada situação, privando-o de uma satisfação. Quando você se reorganiza frente a uma situação cujo resultado não foi aquele esperado, você não pode ficar chorando em cima dessa situação, se fazendo de coitadinho. Tenha resiliência, criatividade e autoestima para recomeçar. Seu filho estará te observando e aprendendo a reagir frente às frustrações. É interessante verificar com o participante lidando com as suas frustrações, se está aprendendo, se está passando essa lição de resiliência, de persistência e de perseverança para o filho. Sua melhor experiência pode vir depois de uma maior frustração. Portanto, não desista, tente novamente. E responsabilidade. Muito importante neste princípio. Competência ética de um indivíduo que o torna agente consciente dos atos que ele pratica voluntariamente. Para a condução das partilhas, o voluntário deverá perceber que o conceito de responsabilidade é importante, principalmente neste princípio. Outro dia me perguntaram, se eu atribuir uma determinada tarefa a um membro da família e ele não fizer, eu tenho que fazer no lugar dele? Não, você não tem que fazer no lugar dele. Por exemplo, se eu atribuir a um filho que lhe lave toda a louça do café, do almoço, do jantar, se ele não o fizer, eu não vou fazer por ele. Eu vou deixar essa louça suja acumulando até ele perceber que não vai ter mais louça limpa para poder usarmos. Agora, se todos os outros membros familiares cooperarem, fizerem a sua tarefa, por que esse não fizer? Se esse não fizer, ele estará prejudicando todo o grupo familiar. Então, é importante que ele tenha a sua responsabilidade e que ele enxergue que a sua tarefa ele tem que fazer. E em seguida, nós passamos, então, os voluntários passam para a partilha. Na sala, né, nós vamos trabalhar a partilha. Onde essa partilha nós vamos falar tudo aquilo que está nos angustiando. E é um momento também onde nós vamos partilhar as nossas dúvidas, as nossas angústias e também as nossas conquistas, as nossas vitórias. Isso é muito importante, né? Então, eu também trouxe aqui algumas questões, mas o voluntário e os próprios participantes poderão trazer outras para serem discutidas nas salas. Essas questões também eu tirei da apostila de 15 encontros e do livro de prevenção. Então, eu pergunto, como você vive a exigência na disciplina? Disciplina e exigência, lembrando que ela funciona sempre com amor, hein?
E exigir é fazer o outro crescer. Quando e como tenho o direito e até o dever de exigir algo do outro? De que forma exigir e disciplinar sem agressividade e violência? Voluntário. Se a meta do participante foi falar com o filho, faça a ele pensar como fará isso. Ir com o coração desarmado de raiva, com harmonia, ouvir atentamente o filho, não tentar adivinhar resposta. Muito importante que essas orientações o participante tenha em sala, tá bom? E em seguida, nós vamos para as metas. As metas, elas decorrem de todas as discussões feitas em sala e do princípio que foi abordado nesse dia. Então, qual é a sua meta nessa semana para melhorar a sua organização pessoal e a de sua família? Uma pessoa sem metas é como uma folha seca em cima de uma onda do mar. Qualquer lugar que a onda vai, a folha vai também. Lembrem-se do povo de Patins. Se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um direcionamento, se eu não sei para onde quero ir, qualquer lugar me basta, tá? Então, é importantíssimo que nós tenhamos uma meta para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. É importante perseverar, não desanimar, subirmos degrau a degrau. Por quê? Porque só assim nós vamos alcançar o nosso objetivo. Então, de degrau em degrau, certamente vocês chegarão lá. Era isso que eu gostaria de passar para vocês e obrigada.